Mas vemos este homem, Uzias, tentando ocupar o lugar deste sacerdote. E quando correram atrás dele, lhe disseram, ele se irou. Ele se virou e lhes disse, farei o que quero. Quem és tu para me dizeres o que fazer? Tu me dizes o que devo fazer? Sou o rei, farei o que quiser. E Deus o feriu de lepra ali mesmo, e ele morreu leproso. E sua ira, quando sua ira se acendeu, então ele foi ferido de lepra. Então, foi uma lição para o jovem profeta, sem dúvida. Depois de ter visto este homem progredir e conseguir seu PhD, seu LLD e tal, e então tentar ocupar um lugar que não lhe pertencia. Ele descobriu e se irou com isso. Quando alguém tentou lhe dizer qual era o assim diz o Senhor, ele falhou em reconhecer. E Deus o feriu de lepra, que é um tipo do pecado. Muito bem. Por meio disso, Isaías aprendeu que Deus ordena seu homem ao seu lugar. Deus faz a ordenação. Não podemos pegar um homem em algum momento, ele ia fazer isso. Agora, tentando tomar o lugar de outro. Deus ordena seu homem. Deus coloca seu homem no lugar. Ele não deve tentar tomar o lugar de outro. Você não deve fazer isso. Agora, a visão no templo, ele foi ao templo quando soube disso. Isaías viu que Ezequias, o que lhe aconteceu, e então ele morreu, e houve Uzias, e ele tinha sido levado para o acampamento dos leprosos, e seu filho teve de reinar em seu lugar. E então Isaías ficou meio enfastiado. Assim, ele foi ao templo certo dia para tirar isso do seu peito. Acho que isso é algo bom todos nós fazermos. É ir à casa de Deus, ir e entregar sua alma, tirar isso da mente. Assim, Isaías chegou lá e começou a orar. Ele não pode ter sido de tarde, ou de manhã cedo, não sei. Assim, ele foi ao altar e começou a orar, até ficar muito fervoroso. Agora, esse é o caminho. Ele viu que aquilo para o que estava olhando aqui na terra tinha falhado. Aquele rei que Deus abençoou, este grande e poderoso rei, o mais poderoso da região, e mesmo assim falhou. E então, ele não sabia o que fazer e começou a orar. Então, de repente, ele levantou a cabeça e então viu um verdadeiro rei. Ele viu Deus exaltado nas alturas. A cauda do seu manto enchia os céus. Ele viu algo digno de seu olhar, um exemplo verdadeiro. Quando você olha e tenta fazer de um homem seu exemplo, você com certeza errará, porque ele falhará. Mas ele estava tentando dizer ao profeta, não olhe para o homem ou para o que o homem diz. Volte seus olhos para mim e para o que eu disse. Olhe aqui para cima, não para um trono terrestre, mas um trono celestial. Exaltado bem alto nos céus, e a cauda do seu manto enchia os céus. E ele olhou para cima, e então olhou no templo. No templo, ele viu Deus exaltado, e notou os serafins celestiais. Agora, os serafins lá não são anjos. Devem ser os queimadores de sacrifícios, que pleiteiam o acesso para os culpados. E eles eram queimadores de sacrifícios. Uma cobertura especial estava sobre esses seres, mostrando que Deus é todo santo. Deus é todo santo. E estavam gritando com todo o fôlego. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 bem na presença de Deus. Lembrem-se, eram os serafins e os querubins que guardavam o lugar santo. São eles que recebem o sacrifício e o oferecem. E aqui estavam eles, vivendo bem na presença de Deus, clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vejamos como eram por um momento. Vemos que estas eram criaturas de 6 asas. Tinham 2 asas sobre seus rostos, 2 asas sobre seus pés e voavam com 2 asas. Pensem, 2 asas sobre seus rostos primeiro. Em primeiro lugar, o que seria isso? Vamos descobrir o que significavam as 2 asas sobre os seus rostos. Quando Deus é tão santo que até os santos anjos e querubins têm de cobrir seus rostos para ficarem em sua presença. Como ficaremos nós? Quando todos teremos de ficar na presença de Deus. Ele é o juiz supremo e todos ficaremos em sua presença.
e santos anjos que nunca conheceram pecado. Eles foram criados um ser especial e para ficarem em sua presença, têm de cobrir seus rostos santos para ficarem ali. Se os anjos têm de cobrir seus rostos santos para ficarem ali, que faremos nós ao termos de viver na presença do Deus Todo-Poderoso se ficarmos em sua presença? Todavia, temos uma cobertura, o sangue de Jesus Cristo. Isso mesmo. Hoje, isso é reverência. Isso significava reverência na presença de Deus. Hoje não há reverência. O pouco que há é muito pouco. O quê? Você vê as pessoas rirem do que é chamado de cristianismo. O que vai acontecer com esse homem? Quando Deus envia algo à terra e eles veem isso ser operado exatamente conforme a palavra. E então homens falam sobre isso e zombam disso. Sabem o que a Bíblia disse? Jesus disse, é blasfêmia contra o Espírito Santo e nunca será perdoada. Oh, dizem, isso é do diabo. Tenha cuidado com o que diz, irmão, irmã. Cuidado com o que você diz, pecador. Não há perdão para isso. Jesus disse, falar uma palavra contra ele nunca seria perdoado nesta era ou na vindoura. Agora, em segundo lugar, eles cobriam seus pés. O que eles cobriam seus pés significava? Humildade. Cobrir os seus rostos significava reverência na presença de Deus. Cobrir os seus pés era humildade em sua presença. Como Moisés em sua presença. Tirando os sapatos, descobriu os pés. Paulo, quando encontrou Jesus, a coluna de fogo caiu no chão sobre seus pés. Ficou com seu rosto onde seus pés deveriam estar. Humildade. João Batista, aquele grande profeta, o primeiro a estar na terra em 400 anos, mas ele disse, não sou digno de tocar-lhe os pés, de desatar a correia que está na sua sandália. Vejam, aquela sobre os seus pés, coberto, significava humildade. Observe este servo agora diante de Deus. Seu rosto coberto em reverência, seus pés cobertos em humildade. Sim, e muito consciente de... Esteja muito consciente da sua pequenez. Todos estamos tentando ser alguém importante. Sou o doutor fulano de tal, o grande fulano de tal e tal. Você não é nada. Isso mesmo, isso só. Você não é nada. Se quer saber quão grande você é, enfie o dedo numa poça d'água e tire-o. E acha a abertura onde o enfiou. Está vendo? Não há nada ali. E é o que somos. Deus pode passar sem nós, mas nós não podemos passar sem Ele. Quem é você? Está vendo? Esteja consciente de quão pequeno você é. O caminho para cima é para baixo. Quem se humilhar será exaltado. Quem se exaltar será humilhado. Não faz muito tempo, fui convidado por um grupo de santos a falar em Chicago. Um grande ministro pentecostal lá, com uns 4 diplomas de faculdade e tal. E ele não queria meu jeito iletrado de falar lá diante daquele grande concílio que iam ter. Assim, ele pediu a um homem de uma grande escola bíblica lá para ir, grande escola bíblica de Chicago, fazer o discurso. E o homem disse então o que ia fazer, subir lá e depreciar aquelas pessoas por quase tudo de que pudesse se lembrar de quão errados por estarem crendo que havia um Espírito Santo e todas essas coisas assim, diante do povo pentecostal. Ele foi lá com o peito estufado e de colarinho virado, com um terno parecido com um smoking, expôs todas as suas anotações na plataforma. Ele as elaborou tão magistralmente que podia explicar a Bíblia e que Deus não sabia nada sobre ela. E logo ele viu que não caiu bem com as pessoas. Ele continuou dizendo uma ou outra coisa assim, e eles ficaram sentados olhando uns para os outros. Não combinava com aquele tipo de pessoas, aqueles pentecostais. Assim, depois de um tempo, ele viu que estava derrotado e colocou suas coisas embaixo do braço, saiu da plataforma de cabeça baixa, caída. Um velho santo sentado junto à parede disse, se ele tivesse subido como desceu, teria descido como subiu. E é mesmo desse jeito. Humilhe-se, veja quão pequeno você pode ser. Não é o que você sabe, é o que você não sabe. Faça-se humilde diante de Deus. Agora vemos em terceiro lugar que ele podia voar com as outras 2 asas. Agora observe, em primeiro lugar, ele, na presença de Deus, foi reverente, com seu rosto coberto. Em segundo lugar, ele foi humilde diante de Deus, com seus pés cobertos. E com suas outras 2 asas ele podia voar, colocar-se em ação.
Oh, que coisa! O que Deus estava fazendo? Estava mostrando ao profeta como seu servo preparado deveria ser. Deus estava mostrando: estes são os meus servos, estes são meus. Veja como estão preparados, reverentes, humildes e em ação. É assim que os servos de Deus são. Oh, que coisa! E é assim que devemos ser, reverentes à palavra de Deus, humildes e em ação por Deus. Como a mulher, quando foi chamada à ação, vinde. Quando ela disse, vinde, vede um homem que me disse o que tenho feito. O sinal dele a influenciou de que ele era o Messias. Ela disse, Senhor, sabemos que quando o Messias vier... Agora, tu deves ser profeta. Sabemos que quando o Messias vier, ele nos anunciará estas coisas. Vejam, ela esperava que ele dissesse, bem, o Messias virá em breve, sou só o precursor dele. Mas ele disse, eu o sou. Isso a colocou em ação de imediato. Ela entrou em ação. Não se conseguiria detê-la. Era como uma casa em chamas, como eu disse a outra noite, no vento forte. Não se conseguiria detê-la. Ela foi à cidade. Vinde e vede um homem que me disse as coisas que tenho feito. Porventura, não é este o Messias? Estão vendo? Ela estava em ação. O que ela fez? Ela veio primeiro, humilhou-se. Traze-me de beber. Disse, ora, nossos pais beberam deste poço e tal, ele disse, bem, eu te darei água para beber que tu não vens aqui. Ela, Senhor, dá-me dessa água. Vejam, ela foi humilde nisso. E quando ela se humilhou, então Jesus lhe mostrou o sinal do Messias, e isso a colocou em ação. Ela estava pronta para partir, então. Estava pronta para contar a todos com quem entrasse em contato. Estão vendo? De fato, pelas tradições do país oriental, aqueles homens nunca teriam dado ouvidos àquela mulher. Uma mulher assim não tem voz entre o povo. Claro que não. Ela não podia dizer nada, mas tentar impedi-la? Ela estava em ação. Ela tinha de dizer a alguém, vinde aqui e vede vós mesmos. O homem me disse o que tenho feito. Não é isso que estávamos esperando? Não é o que a Escritura diz que o Messias, quando vier, que ele fará isto? Ela estava em ação, porque ficou humilde e Deus entrou nela. Pedro, quando aceitou a sua palavra, quando pescou a noite toda, sendo pescador ali, e chegou desanimado, sem peixe. Qualquer bom pescador sabe como é sem peixe. Então, logo, ele lavou suas redes, colocou-as na margem e as estava deixando secar. E Jesus chegou e pediu seu barco emprestado. Ele pregou, então ele disse, Simão, faze-te ao mar alto e lança a rede para pescar. Volta para onde passaste a rede a noite toda. Volta para onde trabalhaste, hora após hora, e lança a rede para uma grande quantidade de peixes, uma grande pescaria. Agora olhem, ele disse, Senhor, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, Senhor, vou lançar a rede, sobre a tua palavra. É isso, confie na palavra de Deus. E quando lançou a rede, ele apanhou uma quantidade tão grande de peixes que a rede começou a se romper. Isso o colocou em ação. Sim, Senhor. A influência de Jesus sobre ele o colocou em ação. E ele lançou a rede. E Jesus disse, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O cego, quando foi curado, sentado junto à porta ou sentado na rua, e os fariseus diziam, qualquer que o professasse ou tivesse algo a ver com Jesus, seria expulso do templo. Eles vieram, perguntaram ao pai e à mãe. Disseram, tem idade, perguntai-lhe-o a ele mesmo. Ele disse, um homem chamado Jesus me curou. Disse, este homem é pecador, ele não pertence aos nossos grupos, não sabemos de onde ele vem. Dá glória a Deus. Ele disse, agora se é pecador, não sei. Ele disse, mas isto eu sei, havendo eu sido cego, agora posso ver. Ele disse, o engraçado para mim é que vós devíeis ser os líderes espirituais desta hora, e este homem me abriu os olhos, e ainda assim não sabeis de onde ele vem. O que ele fez? Ele entrou em ação. Isso mesmo, isso o colocou em ação, pois ele divulgou sua fama por toda a região. As pessoas, no dia de Pentecostes, quando Jesus lhes disse para esperarem lá em cima e elas seriam...
desceu, e quando o Espírito Santo desceu sobre elas no dia de Pentecostes, quando foram influenciadas pela palavra de Deus manifestada. Agora, lembrem-se, Jesus disse: esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles esperaram, não 8 dias, não 9 dias, esperaram 10 dias até a promessa ser manifestada. E o Espírito Santo caiu, se dividiu, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. E enquanto eram influenciados pelo Espírito Santo, eles entraram em ação, cambaleando como bêbados, gritando, falando em línguas. Saíram para a rua, disseram: estão cheios de mosto. Ele, Pedro, levantou-se e disse: isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá. O que isso fez? Colocou-os em ação. Isso o colocará em ação. Se você não o tem, isso o colocará em ação quando vir a palavra de Deus se cumprir. O que temos visto nestes últimos dias deve nos colocar em ação. Deveria fazê-lo se o fizéssemos com reverência e humildade. A coluna de fogo diante de Paulo colocou-o em ação. E hoje, quando vemos essa mesma coluna de fogo pela ciência, pelos seus resultados, pelo que prometeu, fazendo a palavra nestes últimos dias se cumprir exatamente, isso deve nos colocar em ação. Que o sinal foi dado, como aconteceu nos dias de Sodoma, pouco antes de Sodoma queimar. Assim será na vinda do Filho do Homem. Ele se manifestará de novo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deve colocar cada membro do corpo de Cristo em ação, alcançando a todos quanto conseguir, pois esta é a última hora, é a última chamada, a última chamada. Palavra por palavra tem se cumprido. Com certeza deveria nos colocar em ação.